Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 27. Bons estudos! Tempo de revoluções. Este é o nome da unidade 4 de História do telecurso. Nessas teleaulas vamos acompanhar o que acontecia na Europa e na América entre o final do século XVIII e a primeira metade do século XIX. Um momento de grandes agitações, onde se realizaram grandes movimentos de crítica e contestação, e a efetiva derrubada do sistema colonial e do antigo regime. Também foi o momento de surgimento dos ideais de liberdade e igualdade, e da afirmação da burguesia como classe social dominante pela Revolução Industrial, através do Iluminismo e das revoluções liberais. Tempo de revoluções refere-se aos processos de luta pela autonomia política e por uma nova ordem social, a ordem liberal burguesa, que marca o fim da Idade Moderna e o início da época contemporânea. Houve um tempo em que o rei da França era tão poderoso que dizia ter direito divino ao trono. Foi no século XVII, na época do absolutismo, que é o tema da nossa teleaula de hoje. Nesta teleaula, você vai ver como a França se torna a principal potência da Europa do século XVII. Vai conhecer a corte e os reis que tinham poder absoluto, saber os problemas enfrentados pela rival Inglaterra e ver um pouco da herança que recebemos. Uma das maiores potências do século XVII foi a França, exatamente o país europeu que estava em situação mais caótica no final do século XVI. As guerras contra os Habsburgos, que governavam a Espanha e o Sacro Império Germânico, tinham esgotado a França. E internamente as lutas entre católicos e protestantes arruinavam o país. Em 1598, o Edito de Nantes põe fim às guerras religiosas na França. Com a pacificação religiosa, o rei Henrique IV recupera a economia da França, incentivando a instalação de fábricas e manufaturas, diminuindo os impostos para os camponeses, construindo estradas e pontes. Em 1610, o rei Henrique IV é assassinado. Em 1617, sobe ao trono seu filho Luís XIII. Até Luís XIII ter idade para assumir o trono, quem governa é sua mãe, Maria de Médicis. Ela acaba expulsa do reino por um ministro que marca o reinado de seu filho e a história da França, o cardeal Richelieu, arquiteto do absolutismo francês. Absolutismo. Sistema de governo em que o governante se investe de poderes absolutos. Então foi a política do cardeal Richelieu que fez com que o rei Luís XIII tivesse poderes absolutos. Exatamente. Agora eu fico pensando, como ele fez isso? Richelieu criou um corpo de inspetores para vigiar a nobreza, acabou com a força militar dos protestantes e reorganizou o exército francês. E fez alianças com outros países europeus contra os Habsburgos, que governavam a Espanha e o Sacro Império Germânico. O absolutismo contava com o apoio da burguesia, também interessada em manter a nobreza sob controle e ter o caminho livre para o comércio. E para o comércio da época, as colônias eram fundamentais, como bem sabia Richelieu. Richelieu também estimulou o desenvolvimento das colônias francesas na América. Presta atenção. A senhora sabe qual capital brasileira foi fundada pelos franceses? São Luís do Maranhão. Eu não sei, eu não me lembro. São Luís do Maranhão? Isso mesmo, muito obrigado. Na época de Richelieu, os franceses já haviam fundado São Luís no Maranhão e batizado a cidade em homenagem ao rei Luís XIII. Richelieu também elaborou a teoria do equilíbrio europeu. Dizia que nenhuma nação europeia poderia se expandir sem colocar em risco todas as outras. Só que foi exatamente o que a França fez. Em 1618, começa a Guerra dos 30 Anos. França, Dinamarca e Suécia se unem contra Fernando II e o Sacro Império. A França consegue o domínio da Alsácia e Lorena e sai da guerra vitoriosa, mas arruinada.
Quando a guerra acaba, Richelieu e Luís XIII já estão mortos. O herdeiro tem 5 anos e quem assume a regência é sua mãe, Ana da Áustria. O novo poderoso do governo é o cardeal Mazarino. Diante da péssima situação financeira, o cardeal Mazarino aumenta os impostos da nobreza, que se nega a pagar. O povo de Paris também reage e sitia o Palácio Real do Louvre. O movimento é conhecido como as Frondas de Paris. A família real foge e as desordens duram 4 anos. Em 1661, o herdeiro assume o trono. Herdeiro? Se ele era filho de Luís XIII, só podia ser o famoso Luís XIV, não é isso? Esse mesmo, o Rei Sol. Inclusive ele dizia que tinha direito divino ao trono. Divino? É. Que absoluto, não? Ele chegou a dizer, o Estado sou eu. Imagina. Luís XIV representou o auge do absolutismo. Sua vontade era a lei. Seu reinado foi o mais longo da história europeia, durou 62 anos. Nesse período, a França se transformou num centro de desenvolvimento artístico e cultural e esteve na linha de frente da Europa. Um marco desse reinado foi em 1682, quando Luís XIV transfere a corte de Paris para o Palácio de Versalhes. O antigo chalé de caça dos reis da França é transformado no palácio mais suntuoso e elegante da Europa. Versalhes ditava a moda e a etiqueta da época. Eu tô morta. Toda vez que o rei resolve dar uma festa em Versalhes é esse inferno. 188 quartos para arrumar e 2.143 janelas para limpar. E os estábulos que eu tenho que limpar, então? Já imaginou o tamanho daquilo? Para caber 2.400 cavalos e 200 diligências? Ai, nem me fale. Não. E o François? Tá lá no palácio, junto com mais 385 cozinheiros cuidando do jantar. Ai, que saudades do tempo em que a corte ficava em Paris. Eu nem sei por que mudou pra cá. Como não sabe? Todo mundo sabe. Aqui, o rei controla melhor a corte e está mais protegido de atentados. Sabe o que eu ouvi ele dizendo hoje? É delicioso ser rei. Eu tive uma vontade, sabe de quê? De arrancar a peruca dele. Ai, não. Olha só. Você viu a peruca dele? Não, olha só, dá uma olhada. E o figurino, então? Olha lá. Tudo isso fazia parte da etiqueta da corte. Era uma forma de poder essa etiqueta toda. Para você imaginar, Gil, existia uma agenda para ver quais os nobres que teriam a honra de ver a sua majestade dormir ou acordar. É mole? Vem cá, agora, se todo mundo ficava nessa vida, como é que a França se desenvolvia? É uma boa pergunta, viu? Como, hein? Exportando muito e importando pouco. A política econômica francesa era vender muito e comprar pouco. Assim, a França garantia uma balança comercial sempre favorável. Essa é a teoria do mercantilismo. A riqueza de uma nação se faz vendendo muito para as outras nações e comprando pouco. Quem executou essa política foi Colbert, ministro da Fazenda de Luís XIV. Para que a França produzisse muitos produtos para vender, ele estimulou a indústria e a manufatura, taxou os produtos estrangeiros, estabeleceu monopólios comerciais e aumentou a frota de navios. E para conseguir novos mercados e matérias-primas para seus produtos, a França foi atrás de novas colônias na Ásia, África e América. Estou em New Orleans, turma, escrevendo para vocês aqui do bairro francês. É incrível como ainda existem muitas marcas da presença dos colonizadores franceses em pleno Estados Unidos. A própria cidade chama New Orleans em homenagem ao Duque de Orleans. E o estado chama Louisiana em homenagem ao rei Luís XIV. Ô, Gil, esse Luís XIV também estava em todas, hein? Mas também o cara tinha estilo, hein, Vicente? Não só tinha estilo, como virou nome de estilo, né? Aliás, se hoje em dia você quiser comprar um móvel estilo Luís XIV, você vai pagar uma grana preta. Luís XIV ditou moda até na decoração. Tornou-se um estilo imitado. Existem várias peças que são fabricadas até hoje e chamadas peças estilo Luís XIV. Na verdade, os móveis originais de Luís XIV, no Palácio de Versalhes, eram feitos de prata e foram derretidos para financiar guerras. Luís XIV se aventurou em 4 guerras, contra a Espanha, contra a Holanda, contra a Liga de Augsburgo e pela sucessão do trono espanhol.
São guerras que deixam claro quem eram os adversários do predomínio francês na Europa. Eram os Habsburgos, que governavam Espanha e Alemanha, e as nações que disputavam o comércio colonial, Holanda e Inglaterra. A última guerra de Luís XIV foi para tentar unir as coroas da França e da Espanha. Muitos países tentaram impedir, e quem acabou levando a melhor foi a Inglaterra, um país que, pouco tempo antes, havia passado por uma guerra civil. Em 1640, na Inglaterra, começa a guerra civil entre absolutistas e parlamentaristas, que dura 5 anos. Desde o começo do século XVII, a Inglaterra vem sendo governada pelos Stuart da Escócia, Jaime I e depois seu filho Carlos I. Os dois tentam aprofundar o absolutismo, quer dizer, concentrar o máximo de poder. O confronto com o parlamento acaba na Guerra Civil, que derruba o rei e leva ao poder Oliver Cromwell. Cromwell abole a monarquia e implanta uma ditadura pessoal. Sua principal política é fortalecer o comércio da Inglaterra. Puxa, Vicente, olha, esse Cromwell derruba o rei, faz uma ditadura e ainda consegue deixar o filho dele no governo? Pra você ver. Agora, nessa época, o pessoal não reclamava dos negócios não, viu? Pois é, olha, eu tava pensando, até hoje a gente lê sobre a rainha da Inglaterra. Então quer dizer que da época desse Cromwell pra cá... A monarquia foi restaurada, exatamente. Foi. O filho de Cromwell não consegue se manter no poder. E os Stuart reassumem o trono. Em 1688, Jaime II, o último Stuart, foge para a França. Os revolucionários entregam o trono para o príncipe holandês Guilherme de Orange. Com Guilherme, a Inglaterra adota a monarquia parlamentarista, onde o maior poder fica com o parlamento e não com o rei. A essa altura, a sociedade também já tinha criado garantias contra o poder absoluto. Você já ouviu falar no habeas corpus? Não. Habeas corpus? Nunca ouvi falar não, viu? Olha, precisamente não, só sei que é uma palavra de origem latina, né? Seria uma lei de liberdade pessoal? Isso mesmo, muito obrigado. É isso aí. O habeas corpus foi uma lei inglesa do século XVII que garantia a liberdade pessoal e que foi incorporada a muitas constituições em todo o mundo. E a herança que nós recebemos daquela época não termina por aí. Nas artes foi o século de Racine, Molière, Corneille, grandes escritores. Na filosofia, Bacon e Descartes selaram a supremacia da razão. Penso, logo existo, disse Descartes. O pensamento, quer dizer, a razão, é o ponto de partida seguro e indubitável sobre o qual é possível construir a filosofia e a ciência. O francês Descartes inaugura a filosofia moderna e o inglês Newton inaugura a ciência moderna. 1666. Neste ano, Newton formula a teoria da gravitação universal e as leis do movimento. Era um adepto do método experimental. O racionalismo e a experimentação científica ajudam a dar fim aos dogmas, ao obscurantismo, e se opõem ao Estado absolutista. O mundo se prepara para o século XVIII, o século das luzes. Mas agora, que tal revisar o século XVII? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que no século XVII, o regime na França era o absolutismo, que concentrava todo o poder nas mãos do rei. Viu que a política econômica era o mercantilismo, que procurava enriquecer a nação, vendendo muito e comprando pouco. Aprendeu que uma guerra civil aboliu a monarquia na Inglaterra durante o período de Cromwell, e que ela foi restaurada como monarquia parlamentarista. E viu que as artes e a ciência tiveram um grande impulso. Foi naquela época que Newton descobriu a refração da luz. Essas descobertas, novas ideias, junto com o desenvolvimento da burguesia, tornam o século seguinte, o século XVIII, o chamado século das luzes, que você vai ver na próxima teleaula. Até lá!